Muito bem, quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor e quero convidá-los a pedir que abram suas Bíblias, não somente a Bíblia, mas a sua mente e o seu coração. Não abra apenas a Bíblia, abra a sua mente e o seu coração. Abrindo a sua mente, Deus vai trabalhar, você vai conseguir decodificar a mensagem. E quando abre seu coração, essa mensagem desce e você vai aceitar tudo quanto, não que o pastor estiver falando, mas quanto estiver lendo dentro da palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. O que vai aparecer ali na tela está na nova tradução da linguagem de hoje. Por isso que talvez esteja diferente da Bíblia de vocês, dos irmãos. Primeiro livro de Reis, ou segundo livro de Reis. Parabéns para os adolescentes e jovens. Primeiro a ficar em pé, rapaz. Gostou do adolescente, né? Quando eu falei adolescente, gostou, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo de 1 até o versículo 1 até o 5, que nos diz assim a palavra do Altíssimo. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Versículo 2, Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Versículo de número 4. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas, antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias: o governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vamos orar, Pai? Em nome por amor de Cristo Jesus, tens colocado as tuas mãos de poder sobre nossas vidas. Alguns dos teus servos aqui, ó Senhor Deus, já passaram por momentos difíceis, a nível de enfermidade, mas as tuas mãos esteve sobre nossas vidas, sempre esteve e sempre estará, ó Senhor Deus. E nós te suplicamos nesta noite, por aqueles que continuam precisando da tua ajuda, ó Senhor Deus. Visite ali o irmão Loricélio, ó Senhor Deus, e muitos dos outros teus servos, que se encontram acamados, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Te pedimos também que cuide das nossas crianças, ó Senhor Deus, porque são frágeis, ó Senhor Deus, no sentido climático, ó Senhor Deus. Ajude essas crianças, dê força, um suporte aos pais, ó Senhor Deus, porque quando os nossos filhos não estão bem, ó Senhor Deus, os pais sofrem também, e muito mais, ó Senhor Deus. Te peço que as tuas mãos estejam voltadas para todas as crianças desta igreja, as que estão lá embaixo, na salinha, ó Senhor Deus, prestando um culto a Ti também, as de colo, a Lavínia, ó Senhor Deus, esteja com esta criança, ó Senhor Deus. A Tua palavra nos diz que Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe. E eu quero colocar esta criança que nos visita, juntamente com a sua mãe nesta noite. Visite a Lavínia, ó Senhor Deus, ajude-a, ó Senhor Deus, e no crescimento dela, que ela possa seguir o exemplo dos pais, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por tudo quanto tens feito em nossas vidas, pelos nossos filhos, pelos nossos netos que aqui não estão, mas as nossas orações, ó Senhor, chegam aos altos céus, e Tu has de responder às nossas orações, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te peço também que use o Teu servo neste momento como uma ferramenta viva em Tuas mãos. E é em nome por amor de Cristo Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. Nós estaremos meditando nesta noite, pensando um pouco nesta noite, sobre o seguinte texto: gratidão e ingratidão e suas consequências. Gratidão versus
ingratidão e suas consequências. Esse texto que nós acabamos de ler, ele também se encontra em Isaías, capítulo de número 38, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32, e também no segundo livro de Reis, dos Reis. Então é um texto bem conhecido, e nós já sabemos, você sabe perfeitamente, de repente pode estar até pensando novamente falar sobre a morte do rei Ezequias, mas a cada dia a palavra do Senhor ela se renova em nossas vidas. E precisamos também fazer uma análise da nossa gratidão ao Senhor. Pelo fato de estarmos aqui, é motivo para nós agradecermos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, Senhor Deus, pela minha vida profissional. Muito obrigado por tudo quanto tens feito por mim. Muito obrigado por ter alcançado esta idade. De repente você pode até imaginar e pensar e falar, mas eu tenho aí apenas 18 anos, 19 anos, 17 anos. Mas, querido, quando nós vamos visitar, ou melhor, quando nós vamos a um cemitério, nós vemos ali crianças com 2 anos de idade, 2 dias de nascido, que estão sepultados. Então nós precisamos agradecer ao Senhor a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, pelo fôlego de vida que nós temos, por estarmos aqui na casa dele. Acabei de mencionar na oração dos nossos irmãos que estão acamados. Gostariam de fazer presente, mas estão impossibilitados. Então nós temos que agradecer muitíssimo ao Senhor. Gratidão. E alguns são filhos ingratos. Despertam ao amanhecer, saem para trabalhar, retornam para os seus lares, mas não agradecem ao Senhor. Se alimentam no decorrer do dia, tem um alimento farto na mesa, mas não agradecem ao Senhor. Senhor, muito obrigado por este alimento. E com o pensamento naquelas pessoas que nós sabemos que estão na dependência de um alimento físico, temos que agradecer por tudo. Agradecer por tudo e em todos os momentos. Senhor, eu quero te agradecer. E dentro deste primeiro tópico desta mensagem, quero falar um pouco a respeito de gratidão. Motivos não faltaram aqui para que Ezequias fosse grato ao Senhor. Ele foi 13º rei de Judá. Não foi rei no reino do norte, mas foi rei no reino do sul. E foi o 13º rei. E um dos motivos de gratidão daquele homem deveria ser porque ele foi rei junto com o seu pai. E com o falecimento do seu pai, ele começou a reinar aos 25 anos. E reinou durante 29 anos. Motivo suficiente para agradecer ao Senhor Deus. Ele tinha, todos os dias da sua vida para agradecer ao Senhor Deus. E às vezes o Senhor Deus abre uma porta de emprego para nós. Às vezes nós temos uma boa colocação numa empresa. Às vezes nós temos uma vida estudantil magnífica. Vamos nos projetando cada vez mais. Mas na hora de agradecermos ao Senhor Deus, às vezes nem conseguimos vir aqui à frente para agradecer ao Senhor pelo aquilo que nós conquistamos, que o Senhor colocou diante de cada um de nós. E Ezequias tinha de tudo para agradecer ao Senhor. No princípio ele começou até agradecer ao Senhor, fazer coisas maravilhosas, magníficas, mas depois, com o passar do tempo, conforme a vida de muitas pessoas, de alguns cristãos também, nós começamos a dar aquela acalmada, não está em tempo de tempestade, então vou dar aquela relaxada. O vento não está tão forte, então a vela da minha embarcação eu vou ficar mais tranquilo, porque o vento não está tão forte. Na visita que Isaías fez a Ezequias, quando chegou lá com aquela notícia, uma notícia que não era assim tão agradável, né? Que Isaías estava sendo a boca de Deus para falar a Ezequias. E eu creio que não foi tão fácil para Isaías chegar ali e falar para Ezequias, olha, o Senhor manda te falar ou te dizer que você vai morrer. Para você arrumar a sua casa, em algumas traduções, para você arrumar a sua casa, porque você vai morrer. E ele recebeu aquela notícia
E quando nós recebemos, aliás, quando nós vamos fazer um exame, você nem sabe se está doente. Quando nós vamos fazer um exame, nosso coração já começa a palpitar mais forte. A pressão eleva, né? Só em pensar que vamos fazer o exame. Nem sabemos se estamos acometidos de alguma enfermidade. Mas já ficamos nervosos. Ficamos mais nervosos ainda quando vamos lá para pegar o resultado do exame. E eu creio que não deva ser diferente com alguns dos irmãos aqui presentes, que antes de levar o resultado para o médico, alguns já abriram o resultado em casa e começaram a ler o resultado. Aí vai lá no Google, pesquisa, né? Ai meu Deus, como que eu estou? Como que está a minha situação? E aí antes de levar para o médico, já abre em casa o exame, já dá uma observada. Então agora imagine receber uma notícia desta: você vai morrer. E quem falou não foi um médico, quem falou não foi um homem. Era Deus que estava usando a boca de Isaías para passar esta informação. E aí o que fez Isaías? O que fez Ezequias? Ezequias, então, primeira coisa que ele fez e que nós precisamos fazer quando estamos numa situação assim desagradável ou aflitiva, precisamos orar. E ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. E o Senhor Deus não apenas ouve as nossas orações, mas Ele atende as nossas orações, dependendo da forma como nós colocamos, ou nos colocamos diante dEle, Ele ouve e atende as nossas orações. Além de orar, ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Porque ele não era tão velho assim, Ezequias não era tão velho assim. Mas aquela notícia impactou que, tirou ele do centro, do seu equilíbrio emocional. E ele chorou amargamente. E também ele apresentou ao Senhor Deus os seus serviços. Quando nós olhamos o versículo, nos fala que ele trabalhou dentro da obra, na obra do Senhor, incessantemente, verdadeiramente ele trabalhou. Se nós olharmos, observarmos os capítulos anteriores, os versículos anteriores. Ele trabalhou na obra do Senhor, trabalhou no reino de Deus instalado na face da terra. E aqui então, nessa visita de Isaías a Ezequias, ele orou, é o que nós precisamos fazer, chorou e colocou para o Senhor o serviço que ele havia prestado. Isaías passou a mensagem e saiu. Mas a palavra nos diz que antes que Isaías se ausentasse, saísse do palácio, Deus ouviu e respondeu a oração de Ezequias. Volte e fale ao meu servo, que ele tem uma outra oportunidade, ele vai viver mais 15 anos. Mas, conforme nós lemos ainda há pouco, passados 3 dias que ele vá ao templo. Por que ir ao templo? O templo seria uma forma de agradecer ao Senhor por mais 15 anos de vida. E às vezes nós recebemos bênçãos da parte do Senhor e guardamos essas bênçãos. Não repassamos para ninguém. Não nos colocamos, não nos posicionamos aqui à frente para tornar público e notório o que o Senhor Deus fez por nossas vidas, ou está fazendo em nossas vidas. Então Isaías volta e fala com Ezequias. Ezequias, o Senhor dos exércitos, manda-te dizer, parafraseando, manda-te dizer que você vai viver mais 15 anos. No versículo de número 5 que nós lemos, está no slide, há uma ressalva, que eu falei ainda há pouco. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá ao templo. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá ao templo. Em forma de agradecimento ao Senhor. E eu sei que alguns de nós nos dirigimos até a casa do Senhor, não apenas na qualidade de pedinte, mas para agradecer ao Senhor. Muitos talvez precisem, e este é o momento de colocarmos as nossas dificuldades diante do Senhor, mas outros irmãos também vêm com a intenção de agradecer ao Senhor, de colocar diante do Senhor, tudo quanto ele tem recebido. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela semana que passou. Muito obrigado por este mês que está encerrando, pelo 7º mês. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E é por esse motivo que você vem à casa do Senhor aos domingos.
Por este motivo que você vem prestar um culto a Deus em forma de agradecimento por tudo quanto Ele está fazendo a cada um de nós. Então Ezequias tinha motivos suficientes para agradecer ao Senhor. 13º rei de Judá. Começou a reinar com os 25 anos e reinou durante 29 anos. 29 anos. Então motivo não faltou para Ezequias agradecer ao Senhor. E motivo não nos falta também para agradecermos ao Senhor. Motivo não nos falta. Antigamente eu costumava dizer, ou um tempo atrás costumava dizer que se nós olharmos dentro do santuário, você não vai encontrar ninguém descalço. Pode até encontrar porque o sapato está apertando, a gente tira assim o sapato, porque o calo está doendo, mas por falta de um calçado, você não vai encontrar ninguém assim dentro da igreja. De repente pode encontrar até com a calça jeans rasgada, mas entre aspas está na moda, né? Entre aspas está na moda, mas existe um fundamento por trás dessas calças rasgadas, tá? Mas não existe ninguém com a roupa assim, ruim, toda estragada, sabe? Que olha, não fui à igreja porque não tenho nada para vestir. Você tem uma roupa para vestir. Você tem um sapato para você calçar. Você tem força para vir até a casa do Senhor. Então nós temos que agradecer, sermos gratos por isso. Sermos gratos por isso. E Ezequias, de igual forma, a cada um de nós, ele tinha motivos suficientes para agradecer ao Senhor. Mas também existiu na vida de Ezequias, igual na vida de muitos cristãos e de muitas pessoas que não fazem parte da família de Deus ainda, a ingratidão. A ingratidão. E qual foi a ingratidão de Ezequias? Pensou só nele. Ezequias só estava pensando nele. Isaías chegou mais tarde e levou uma palavra para Ezequias. Mas Ezequias ingratamente pensou somente nele. No versículo de número 19, a palavra nos diz assim: o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer durante a vida dele, que durante a vida dele haveria paz e segurança. Deixa eu reler aqui esse parágrafo. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Durante a vida dele. Por isso disse, olha o que ele disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Quando nós pegamos versículo 17 e versículo de número 18, nós vamos encontrar ali a mensagem que Isaías estava levando para o rei Ezequias, falando que alguns dos filhos dele se tornariam eunuco do rei da Babilônia, seriam levados cativos, que ele perderia tudo quanto ele conquistou. Mas o que ele pensou de imediato? Isaías falou que aconteceria. Vai acontecer? Então não vai ser nos meus dias. Então ele estava pensando somente dele. A ingratidão. Senhor, meu Deus, tantas coisas maravilhosas tens feito na minha vida. Senhor, não permita que isso ocorra com os meus. Os irmãos lembram no Evangelho de Lucas, a respeito daquele endemoniado gadareno? Ele foi curado pelo Senhor Jesus. E logo em seguida, ele quis seguir Jesus. Capítulo de número 8, Evangelho de Lucas. Ele quis seguir o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fala para ele? Negativo. Você vai, parafraseando, né? Você volta para a sua casa e vai falar aos seus o que aconteceu contigo. Esse é o legado, essa é a herança que nós precisamos deixar para aqueles que vêm depois de nós. A herança que nós precisamos deixar para aqueles que vêm depois de nós. Deixar algo que marque. Deixarmos algo que marque. Mas só que Ezequias não fez isso, estava pensando somente dele, não estava pensando nas futuras gerações. Não estava pensando nas pessoas que viriam após ele. Então aquele homem que foi curado pelo Senhor Jesus, ele queria seguir o Senhor Jesus, mas Jesus falou assim: não, você volta para a sua casa e vai anunciar aos seus o que aconteceu contigo e quem te curou. E é isso que os nossos esperam de cada um de nós. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. E por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa.
Olha só a situação. Bem, se nada vai acontecer a mim, se vai acontecer com os meus, se vai acontecer com os meus, então, para mim, não tem importância. Como que não vai ter importância? Nós preparamos o caminho para aqueles que vêm depois de nós. Tão bom quando nós temos assim uma excelente lembrança dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles prepararam um caminho. Eu lembro, ainda era criança, eu lembro que a minha avó e o meu avô eram evangélicos. O meu avô era da Assembleia de Deus, a minha avó era presbiteriana. Então isso nunca saiu da minha mente. Eu não era evangélico, minha mãe na época não era evangélica também. Mas a minha avó e o meu avô, eles prepararam um caminho. E deixaram, e essa imagem, quando nós gostamos de alguma coisa, quando nós, tomamos como referência alguém da nossa vida, não sai da nossa mente. Não sai da nossa mente. Ainda mais quando é uma referência boa. Uma referência boa. E aqui Ezequias deveria ter pensado um pouco mais o que os meus filhos, o que os meus netos farão no futuro. Eu quero deixar para eles algo maravilhoso. Mas só que não aconteceu isso, irmãos. Infelizmente, ele foi ingrato ao Deus que fez tantas coisas na vida dele. E às vezes, ou por vezes, somos ingratos também por tantos benefícios que o Senhor tem nos feito, ou tem colocado diante de cada um de nós. Primeiro ele teve a gratidão, agradeceu ao Senhor. Depois ele foi ingrato. Falou assim, olha, o rei da Babilônia vai invadir, vai chegar até você e vai tomar tudo o que você tem. Ainda vai levar cativo os seus filhos. É futuro. Então não vai acontecer comigo, então estou numa boa, estou bem. Às vezes somos ingratos por causa disso. Senhor, eu quero dar continuidade no teu reino instalado na face da terra. Imagine que o Senhor Deus vem ensinando aos seus apóstolos e a mensagem encerrasse ali com os apóstolos. Os apóstolos não passassem adiante. O que seria de cada um de nós? Lógico que o Senhor Deus utilizaria uma outra forma, teria uma outra maneira. Mas imagine, a mesmíssima coisa somos nós cristãos, muitos cristãos. Se nós nos calarmos, se nós nos fecharmos e não dermos continuidade ao que o Senhor Deus está fazendo e quer fazer através de cada um de nós, o que será da futura geração, das futuras gerações? O que será deles? O que vai acontecer com eles? Como será a igreja do futuro? Como será? Se nós não deixarmos um legado, se nós não deixarmos uma herança espiritual. Gratidão, ingratidão, consequências. Quando nós somos ingratos ao Senhor, sempre existem consequências. Sempre vai existir consequências. Terceiro ponto, o rei Merodach Baladã, da Babilônia, envia mensageiros. Envia mensageiros até o reinado de Ezequias. E nisso que envia mensageiros até ao palácio de Ezequias, uma das primeiras coisas que Ezequias faz é mostrar tudo quanto ele conquistou. Tudo quanto ele conquistou. Em nenhum momento ele relata que Isaías esteve ali no palácio e que trouxe uma mensagem da parte do Senhor, que o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Em nenhum momento. Ele recebeu todos os mensageiros que veio da parte de Merodach Baladã, rei da Babilônia, e colocou assim, olha, mostrou tudo. E Isaías chegou para ele e falou assim, vem cá, parafraseando mais uma vez, os mensageiros estiveram aqui no teu palácio. O que você mostrou a ele? Mostrei tudo a eles. E é quando Isaías então fala para Ezequias o que estaria acontecendo. Consequências. As consequências. Eu estive mal, estive enfermo, estive desempregado, estive num conflito conjugal, mas hoje eu estou bem. Por que você está bem? Eu estudei, né? Eu trabalhei, fiz a minha parte. Mas como que você conseguiu? Olha, eu batalhei muito para conseguir. Mas como que você foi curado? Eu busquei os melhores médicos, nada contra, porque precisamos buscar os melhores médicos mesmo.
Mas em nenhum momento algumas pessoas falam assim, olha, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse o Senhor, não sei o que seria da minha família. Se não fosse o Senhor, não sei o que seria dos meus negócios. Se não fosse o Senhor, não sei o que seria da minha vida estudantil. E é justamente isso que o Senhor quer ouvir dos seus servos. É justamente isso que o Senhor Deus gostaria de ouvir por parte de Ezequias, quando aqueles mensageiros do rei da Babilônia estiveram ali. Uma das primeiras coisas, olha, eu tenho que confessar algo a vocês. Eu consegui tudo isto, mas graças ao Eterno, graças ao Deus, o Criador. Mas ele se calou. Ele se calou e mostrou tudo quanto ele havia adquirido por força, pelo potencial do seu exército. E ele coloca, então, para que as pessoas vejam o que ele conseguiu. E as consequências podemos observar. Em seguida vem, ele morre, e quem assume o lugar dele? Vem as consequências. Quem assume o lugar dele? Manassés, o seu filho, assume o lugar de Ezequias. O que era para dar continuidade dentro da obra que o pai realizou, o filho fez tudo ao contrário. Quando nós pegamos esses capítulos seguintes, capítulo 21, capítulo 22, nós vamos observar que ele fez tudo ao contrário. Por que ele fez tudo ao contrário? Porque não teve um bom exemplo. Não teve assim uma pessoa como referência dentro de casa. Aliás, ele teve como referência na parte negativa. Aquilo que o pai nos últimos dias de vida, nos últimos anos de vida, que o pai poderia, alavancar a visão dos filhos. Ezequias não fez isso. Deixou que seus filhos percebessem alguma coisa de errada. Então Manassés assume o controle, assume o reinado ali e começa então, a partir do versículo de número 3, ele construiu de novo os lugares, olha só, ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ezequias destruiu os lugares dos deuses pagãos. Agora chega Manassés e vai reerguer aquilo que o pai havia destruído. Não, eu vou manter na mesma linhagem, na mesma visão do meu pai. E é justamente isso que nós queremos. Quem não gostaria de ver o filho assim, dar sequência ao seu trabalho? Quem não gostaria de ver o filho, ser projetado, se projetar na vida profissional? Todos nós queremos isso para os nossos filhos. Mas dependendo da cabeça do filho, ele pode se deixar levar para um lado ou vai para um outro caminho. E Manassés foi por um outro caminho. Manassés preferiu pegar o lado ruim daquilo que ele viu dentro de casa. E ele conseguiu ali construir de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Aserá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas. Então observe quantas coisas ruins aquele jovem fez. Coisas que poderiam ter sido feitas ao contrário. Dar prosseguimento. Quantos de nós aqui sentimos orgulho dos nossos pais? Quantos de nós? Meu pai tem mais ou menos uns 15 dias. Estava reunida a família e eu mandei uma foto para o meu irmão. Aí meu irmão falou assim, você não sabe o que aconteceu? Aí eu falei, respondi pelo zap, o que houve? Revirando aqui as gavetas, olha o que eu encontrei. Mandou a foto do meu pai. Aí quando eu olhei a foto do meu pai fardado, eu olhei e falei assim, aí dá vontade de chorar, né? Porque você vê aquela pessoa que te ensinou tantas coisas boas, te mostrou o caminho, te ensinou, sem precisar te bater. Eu apanhei, mas da minha mãe. Minha mãe me bateu muito, mas meu pai nunca encostou a mão em mim. E eu olhei o meu pai assim, aquela foto quando meu irmão mandou, sabe, aquela imagem daquele cidadão ali, poxa,
me abalou bastante. Por quê? Porque ele me ensinou o caminho. Me ensinou o caminho, nem era evangélico. Um caminho como cidadão. Um caminho como cidadão. Meu pai na época não era evangélico. Depois que ele veio aceitar a Cristo como Salvador. Mas ele nem era evangélico. Mas me ensinou, sabe, a ser uma pessoa honesta. Uma pessoa digna. Ele me ensinou. Mas só que quando nós olhamos para a situação daqui de Manassés, ele deveria seguir o exemplo do pai no princípio. Mas no finalzinho da vida o pai deu uma descambada e ele descambou por completo. No versículo de número 4, a palavra ainda nos diz assim, pela nova tradução da linguagem de hoje: e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado, onde o Senhor Deus deveria ser adorado. Mas ele construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, que ele deveria ser adorado. E ele começou então a adorar os reis pagãos. Começou a adorar outros deuses. Houve ali um sincretismo religioso. Ele começou a misturar tudo. Começou a misturar tudo. Totalmente fora do contexto do ensinamento, do princípio da vida daquele pai. Os nossos filhos estão observando. Filho, às vezes, com 4, 5 anos de idade, com 5 anos de idade, você está conversando, ele está com o celular aqui brincando, está brincando com o celular, mas você fala alguma coisa, ele de repente para. Foi assim não, pai. Você pensa que ele não está observando. E você falando, você conversando com outra pessoa. Imagine você fazendo alguma coisa de errado. Os nossos filhos estão observando. E cada um reproduz segundo a sua espécie. Cada um reproduz segundo a sua espécie. E nossos filhos observando o nosso comportamento, a tendência, não vou dizer que eles farão a mesma coisa, mas a tendência é seguir o exemplo errado. A tendência. Nem sempre. Existem aqueles que olham, fazem uma análise da situação e falam assim, não vou por este caminho. Eu vou por um outro caminho. Igual a ilustração que me salta à mente agora, daquele pai que bebia muito. Bebia, mas bebia por demais. Se embriagava. E aquele homem tinha 2 filhos. Um filho, olhando o pai embriagado todos os dias, um dos filhos começou também a beber direto. Começou a desenvolver, ficou jovem, adulto, e tornou-se um alcoólatra. E perguntaram a ele, por que você bebe tanto assim? Por que você se enveredou por este caminho? Eu via meu pai bebendo, e eu também entrei por este caminho da bebida. Eu achava bonito. Mas o outro filho não. O outro filho não quis seguir o exemplo. O outro filho estudou e se formou em medicina. E também fizeram a mesma pergunta àquele outro jovem. Por que você se formou em medicina? Porque eu quero ajudar as pessoas que de repente têm uma cirrose hepática. Conforme meu pai morreu com cirrose hepática, eu quero ajudar. Então por isso eu estudei medicina. Por isso que eu me formei em médico. Para poder ajudar as pessoas que se enveredam por este caminho. Então um dos filhos foi por um caminho errado. Mas o outro foi pelo caminho certo. Independentemente do que teu pai, o nosso pai, nos repassou, nos ensinou, independentemente, você tem que buscar o caminho certo, o caminho correto, não o caminho errado. E eu sei que temos muitos irmãos aqui na igreja que têm optado pelo caminho correto, não pelo caminho errado. Eu vou pelo caminho bom, porque eu quero ser uma pessoa digna de confiança, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tenha uma vida ilibada, uma vida tranquila. Quer ter uma vida tranquila. Não vá pelo caminho ruim, pelo lado ruim, mas busque o caminho bom. Manassés não quis buscar o caminho bom. Ele preferiu pelo caminho ruim, pelo caminho torto ou tortuoso. No versículo de número 5, nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para adoração das estrelas. Adoração das estrelas.
Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Observe a trajetória da vida desse novo rei, desse 14º rei de Judá. Não era rei de Israel, mas de Judá. Ele tinha de tudo para, dar continuidade e ser um excelente rei. Porque é incrível que não possamos extrair nada de bom dos nossos pais. Ele sempre vai deixar alguma coisa boa para que você observe e fale assim: isso aqui eu vou pegar, isso aqui é para mim, isso aqui eu vou guardar. É incrível que nós possamos somente ver ou visualizar as coisas ruins nos nossos pais. Sempre, por mais errado que os nossos pais, ou o pai ou a mãe, façam alguma coisa, por mais errado que eles venham a fazer, sempre teremos ali alguma coisa boa para nós extrairmos, para nós seguirmos. E aí, enquanto nossos pais estão vivos, e quando eles olham para cada um de nós, eles olham com alegria. Meu filho, que alegria, que prazer, que contentamento esse meu filho está trazendo ao meu coração. Por quê? Porque ele viu alguma coisa boa em você. Alguma coisa que você fez que chamou a atenção dele. Mas alguns outros filhos, outras criaturas do nosso Deus não seguem pelo caminho correto. Preferem trilhar o caminho errado. E cabe aqui uma orientação a cada um de nós, pai ou mãe, avô ou avó, que possamos fazer algo que chame a atenção dos nossos netos ou dos nossos filhos, algo salutar, algo bom, para que nossos filhos possam olhar e sentir assim uma alegria. E você também no futuro poder sentir a grande alegria em ver o seu filho encaminhado na sociedade. E encaminhado dentro do reino de Deus também. Principalmente. Então, dentro dessa família, nós começamos a observar que algumas coisas estavam acontecendo e de forma trágica. De forma trágica. Agora, vocês comecem a imaginar se os filhos de Manassés começassem a seguir o caminho errado do pai. Por isso que, vez por outra, o povo estava sendo levado cativo. Vez por outra. Por quê? Porque não tinham bons exemplos. Aí optavam pela situação errada. Por causa da família, por causa dos líderes, de alguns líderes. Mas quando os filhos veem alguma coisa assim, forte, firme dentro de casa, quero ser igual ao meu pai. Ou então até superar a qualidade do pai. Aí vamos nos sentir orgulhosos. Se Manassés estivesse vivo, ele ficaria muito triste em ver o caminho do seu filho. Muitíssimo triste. Partindo para a conclusão desta mensagem, quando não glorificamos a Deus em primeiro lugar, podemos sofrer consequências. Quando não glorificamos a Deus em primeiro lugar. Tudo quanto nós conseguirmos na vida, eu preciso glorificar ao Senhor Deus. Adquirir um terreno é fruto do meu esforço, do meu trabalho. Comprei um carro novo, é fruto do meu esforço, do meu trabalho, da minha sabedoria de saber trabalhar com o dinheiro. Estou bem fisicamente, é porque eu me cuido. E Deus, onde que fica nisso tudo? Onde fica Deus nisso tudo? Glorificar ao Senhor por todas as conquistas. De repente, a tua conquista não seja aquela que você esperava, mas pelo fato de você estar vivo, estar lutando por esta conquista, já é uma conquista. Já é uma conquista. Então precisamos glorificar ao Senhor Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo quanto tens feito na minha vida. Eu quero ser um servo, eu quero ser um filho grato a Ti, ó Senhor Deus. Não um filho ingrato, ó Senhor Deus. Sou grato a Ti, ó Senhor, por tudo quanto tens feito em minha vida. E esta é a noite
Esta é a noite que o Senhor Deus quer, sabe, Ele que sonda os nossos corações. Com certeza Ele sabe como está o teu coração, a tua mente, como que você pegou essa mensagem, esses textos bíblicos aqui, como que você trabalhou na sua mente. Lembra que no início eu falei que precisava abrir a Bíblia, a mente e também o coração? Então Deus mandou a mensagem, como que você decodificou essa mensagem? Como que você trabalhou essa mensagem na sua mente? E será que essa mensagem desceu até o teu coração? Não, a partir de hoje, estava ouvindo a irmã falando também no princípio do culto, no início do culto, que o Espírito Santo, ele quer agir, mas não depende só do Espírito Santo de Deus. Depende de cada um de nós, depende de você. Deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, continue trabalhando na sua vida. Quando não glorificamos a Deus em primeiro lugar, podemos sofrer consequências. E Manassés sofreu consequências. Em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo número 24, nos diz assim: falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 16, versículo 24. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Que ele tem feito em sua vida. Você não precisa ir longe para falar dessas maravilhas de Deus. Você pode falar dentro da sua própria casa. O que Deus fez por você? De repente você é um adolescente e pode falar assim: mas Deus não fez nada por mim. Ele te deu a salvação, meu querido. Você foi alcançado pela ação salvífica do Senhor Jesus. Ele te deu a salvação. Então conte para os seus dentro de casa. É necessário que você repasse para os seus. Conforme eu mencionei em Lucas capítulo de número 8, daquele endemoniado, ele foi e voltou para a sua casa para poder falar do que Deus, o Senhor Jesus, havia feito na vida dele. E tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, nós primeiro precisamos ser testemunha daqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Precisamos passar para aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Após repassar o que Deus tem feito em nossas vidas, para aqueles que estão debaixo do mesmo teto, aí depois nós vamos para fora das nossas casas e vamos começar a anunciar. Nossa, você está diferente, o que houve? É Cristo em minha vida. Nossa, você saiu de uma situação tão dificultosa e agora melhorou a tua situação conjugal, socioeconômica. Você melhorou. É Deus atuando na minha vida. Você conseguiu passar naquele concurso. Se não fosse Deus, eu não teria passado. Lógico que é necessário, é um mistério que você faça, que nós façamos a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Mas sempre lembrando que Deus está em primeiro lugar. É Ele que move todas as coisas. Ele que nos ajuda. É Ele que sabe o lugar certo onde nós precisamos estar. Ele que sabe. E às vezes é interessante e impressionante que Ele nos coloca em alguns lugares que nós nunca imaginávamos estar. Nunca poderíamos imaginar. E Deus já havia preparado aquele lugar para você. Olha, igual diz um amigo meu nordestino, a long time, há muito tempo, Deus já havia preparado. Deus já havia preparado para você. E hoje você chega e eu consegui, mas Deus já tinha planejado. No planejamento de Deus, aquele lugar já estava separado para você. E Deus tem coisas grandiosas a realizar, a fazer a cada um de nós, a dar a cada um de nós. Agora depende muito da nossa gratidão ou ingratidão. Da nossa gratidão ou ingratidão. Existe uma ilustração em um dos estados lá na América do Norte, que um homem bêbado levou a óbito um amigo seu, matou um amigo dele. E esse jovem foi preso. E dentro daquele estado havia
pena de morte. Pena de morte. E aquele jovem então naquele cárcere aguardando o dia da sua morte, aguardando ali, chegou, foi levantado um clamor, levantado assim, foi feito pegaram um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas se mobilizaram com pena daquele rapaz, porque ele estava alcoolizado quando levou a óbito o seu amigo. Então foi feito assim um apanhado geral e chegou ao conhecimento do governador. E o governador então, tomando ciência que aquele jovem estava condenado à morte, aquele governador falou assim: vou levar um indulto para este rapaz, vou levar o perdão para este rapaz. Mas o que ocorreu? O governador então colocou um terno e foi até aquela penitenciária para levar o perdão àquele rapaz, para levar o indulto até aquele rapaz. E quando estava próximo à cela daquele rapaz, o governador, para levar o indulto, aquele rapaz olhou e falou assim: nem adianta vir, que eu não quero ouvir nada, não quero ouvir nada do Senhor, não quero ouvir nada do Senhor. Mas eu tenho algo muito importante te dizer, meu jovem. Mas eu não quero ouvir. O senhor pode virar as costas e ir embora. Eu não quero ouvir. Mas, meu jovem, eu já falei que eu não quero ouvir. Guarda, por favor, leve esse homem daqui. Tire esse homem daqui. Aí o governador, ao ouvir aquelas palavras daquele presidiário, virou as costas e foi embora. Assim que o governador saiu daquela penitenciária, o guarda chegou para aquele jovem e falou assim: rapaz, o que houve? Ele falou: 6 pastores já estiveram aqui para me visitar. E veio mais um. Eu não quero ouvir. Já 6 pastores estiveram aqui. E eu não quero ouvir. Por isso que eu não quis ouvir ele também. Aí o carcereiro falou para ele o seguinte: olha, quem esteve aqui não foi nenhum pastor. Foi o governador que veio trazer o indulto, trazer o perdão para você. Chame ele de volta. Mas o governador já tinha ido embora. Ele perdeu a oportunidade de receber o perdão de Deus, ou o perdão do governador naquele dia. Perdeu a oportunidade. Ele seria liberto. E cumpriu-se os dias e aquele jovem foi morto. Mataram aquele jovem. Eu não sou o governador, mas estou sendo usado por Deus nesta noite para trazer essa mensagem até você. Será que é mais um pastor que você estará ouvindo e negando ouvir? Eu não quero ouvir. Mas eu quero dizer a você que nesse momento aqui eu sou boca de Deus para a sua vida. Não feche o teu coração. Permita que o Senhor Deus traga o perdão para você. E aceite o perdão de Deus na tua vida nesta noite. Aceite o Senhor Jesus como teu único, suficiente Salvador nesta noite. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. E esta noite o convite que eu trago da parte de Deus para você: caso haja algum ou alguém afastado da casa do Senhor, o Senhor te faz o convite nesta noite para que você possa voltar para a casa dele. Muitos sabem que estão cativos, ou alguns sabem que estão cativos, encontram-se cativos. E o Senhor está trazendo uma palavra de indulto para você nesta noite, uma palavra de perdão para você nesta noite. Você que está afastado da casa do Senhor, esta é a noite. Pai, eu quero voltar para a tua casa. Eu ouvi a tua palavra e entendi perfeitamente. É lógico que você desde o princípio já começou a trabalhar na tua mente, no teu coração, tudo quanto você já ouviu. Mas eu não posso me furtar de fazer um convite a você nesta noite. Existe alguém afastado da casa do Senhor, ou afastado de Deus,
que queira voltar nesta noite, fala, só erga um dos braços. Eu estaria orando por você. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Existe alguém que esteja afastado e queira voltar hoje? Fala assim, olha, hoje eu quero voltar. Quero voltar para a casa do Senhor. Eu não quero rejeitar conforme aquele prisioneiro rejeitou o perdão. Eu quero esse perdão na minha vida. Eu quero ser resgatado por Deus. Alguém que nunca assumiu um compromisso com Cristo, fala assim, nunca aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas hoje não estarei recusando esse convite que está sendo feito. Porque o advogado, o Paráclito, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso advogado, ele quer trazer o perdão para você nesta noite. Mas é necessário que você abra o teu coração. Existe alguém nesta noite que queira falar assim, olha, que queira receber Jesus como único e suficiente Salvador, fala assim, olha, eu quero Jesus na minha vida. Jesus não está se preocupando com teu estilo de vida no momento. O Senhor não está se preocupando com isso agora. Com seu estado, sua situação social. Ele não está se preocupando com isso no momento. De repente você até bebeu antes de vir para cá. De repente você até fumou antes de vir para cá. Mas o Senhor Deus não está preocupado com isso. O Senhor Deus não está preocupado com teus vícios. Ele está preocupado com a tua alma, com o teu espírito. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele tem condições de mudar a sua vida. Tem condições de mudar a sua vida. Dos poucos visitantes que nós temos nesta noite, eu não sei se existe alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Se alguém não aceitou ainda, é a oportunidade concedida por Deus a você. Erga um dos braços, estaria orando por você neste momento. Alguém? Alguém que Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. De uma coisa, você pode ter certeza, se você clamou e clamar com todo o teu coração, Deus vai ajudar você a sair da situação em que você se encontra. Ele vai ajudar você, porque você não está mais sozinho. Ele está segurando pelas tuas mãos, te ajudando a levantar, a caminhar e tornar assim, ser uma referência dentro da sua casa. Deus vai te ajudar. Pai querido, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Senhor Deus. A tua palavra nos diz que há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende, ó Senhor Deus. Muito obrigado por esta noite, ó Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que tome pelas tuas mãos este Senhor, ó Senhor Deus, e cuide dele, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelas pessoas que contribuíram para que este momento acontecesse, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos ainda por aqueles que estão duvidosos, ó Senhor Deus. Esclareça-os, ó Senhor Deus, sobre a necessidade. Muito obrigado, ó Senhor, porque o perdão, o teu perdão, chegou até esta pessoa nesta noite. E esta pessoa aceitou o teu perdão, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos. Cuide não apenas dele, mas da família dele também. E em nome e por amor de Cristo Jesus, que nós te agradecemos e te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.